É o seguinte, vamos agora lá para o Rio de Janeiro, gente, porque a Polícia Federal cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel. Já está aparecendo, vai aparecer aqui na tela ele, o homem que fala assim, ó, Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Do que os agentes estavam atrás, hein? Conta para nós, Viga. Fala, bonitão. E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha, vou botar no toque cara. do seu celular, viu, Rodrigo Viga? Maravilhoso. Viga, conta pra nós aí, Paulo, como é que tá essa história aí na Polícia Federal? Beleza, bom dia pra você, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Todo momento passam por aqui, né, agente da Polícia Federal com material apreendido dessas 11 diligências para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, sendo 10 no Rio de Janeiro e 2 mandados aí em São Paulo. O alvo principal, os endereços principais foram as residências oficial e particular do governador Wilson Witzel. Oficial, Palácio Laranjeiras, né? Ficou famoso em 2018, quando lá foi preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão, antes do seu banquete, do seu café da manhã. E no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ele tem uma residência particular, morou durante anos e anos por lá, antes de se transformar candidato e depois governador do estado do Rio de Janeiro. A informação que a gente teve agora há pouco, viu, meu caro Paulo, 25 internautas da Jovem Pan, é que celulares no plural, documentos também no plural, computadores também no plural, foram apreendidos no Laranjeiras, que pertenceriam ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O que está por trás de tudo isso? Suspeitas de superfaturamento, ilegalidade, irregularidade, vantagem a grupos e pessoas na contratação durante a pandemia, né, de serviços emergenciais da Covid-19, né, e especialmente os hospitais de campanha, que até agora não foram todos eles concluídos, que custaram mais de 800 milhões de reais, e dos 9 programados pelo Estado, sendo 7 com dinheiro público e 2 pela iniciativa privada, do dinheiro público, né, apenas um está pronto, que é o do Maracanã, os outros 2 privados estão funcionando há algum tempo. Meu caro Paulo, ouvinte internauta da Jovem Pan, a gente sabe que essa boataria em torno de uma operação envolvendo o governador Wilson Witzel vem desde semana passada, talvez semana retrasada. Isso ganhou mais volume, né, mais musculatura, depois que, nas últimas horas, a deputada federal Carla Zambelli deu uma entrevista a uma emissora de rádio lá do Rio Grande do Sul, dizendo que governos estaduais seriam alvos de operação da Polícia Federal. O próprio Witzel já tinha me dito na semana passada que achava que ia ser alvo, assim como os governadores de São Paulo e do Pará, pelo menos essa era a boataria, esse era o rumor que estava circulando por aqui desde a semana passada. E ele garante, inclusive através de nota publicada agora há pouco, já tinha dito para mim na conversa da semana passada, que não tem qualquer ligação, não tem qualquer conexão com pessoas, personagens ou empresas que estariam por trás de todo esse esquema de vantagens que vem na pasta da saúde do Rio de Janeiro desde a época de Sérgio Cabral. E está dizendo agora que a tão desejada, disse ele, interferência política, né? Ou melhor, a interferência do presidente da República na escolha de superintendentes e do diretor-geral da Polícia Federal, hoje se conflagrou, se configurou com essa grande operação, que é um desdobramento de uma outra favorita, hoje é a Operação Placebo, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereço, em sua maioria, aqui no Rio de Janeiro e também 2 em São Paulo, viu, Paulo? É inacreditável, né, gente, a gente ter que passar por isso no Brasil no meio de uma pandemia, né, e de um governador que enchia o peito, né, Adriles, não sei se você se lembra, para falar o que o governo federal devia fazer, né, dar dica a outros estados, e hoje a Polícia Federal está na casa dele, né, Adriles? O clima de pandemia... Candidato à presidência. Candidato à presidência, bem lembrado, Viga. O clima de pandemia é o clima ideal, infelizmente, para toda sorte de corrupção, né? O desespero apressado, a compra de respiradores e EPIs superfaturados, tem compra sem licitação.
que os governadores e administradores podem fazer. Em Santa Catarina há um caos, inclusive um caos de comunicação. Há lá uma CPI para apurar exatamente esse tipo de equipamento. No Rio de Janeiro, como o Viga falou, o governador, acho que ele encomendou 7 hospitais, com uma empresa pagando quase R$1 bilhão, já quase 400 milhões adiantados para fazer. Um foi feito, provavelmente os outros 6, meu caro Paulo Matias, só serão entregues depois que a pandemia acabar, provavelmente ano que vem. Fortaleza, São Paulo já tem casos desse sentido. É assim, o clima de pandemia, infelizmente, suscita e de alguma forma, incentiva os corruptos a crescerem. Agora, o governador fez uma acusação muito grave, dizendo que a troca da superintendência tem a ver com um tipo de perseguição do governo. É bom lembrar que eles são extremamente inimigos, mas eu duvido que a superintendência da Polícia Federal faria uma coisa tão abjeta nesse sentido. Eu acho que o governador tem explicações muito fortes a dar, muito importantes a dar, e eu acho que essa coisa não é à toa, a gente tem que apurar para ver o desenrolar dos fatos. Enfim. Deixa eu fazer um complemento aqui na sua fala, Adris, porque o presidente Jair Bolsonaro acabou de falar publicamente agora a seguinte frase: parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela mídia. Parabéns à Polícia Federal, tá ok? Essa foi a frase aí do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se Vini e Paulinha querem comentar alguma coisa. Vini, quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Vini. Até depois dessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro e também dessa informação que a Carla Zambelli deu à Rádio Gaúcha ontem, e aí chama a atenção como que ela saberia dessa informação, quem teria passado, se há algum tipo de interferência nesse sentido. Há uma movimentação aí em torno dessas investigações, Viga, que a gente possa intuir que de alguma forma tem alguma motivação política por trás dessas investigações ou não? Vini, bom dia para você. Quem acabou de passar por aqui pela Superintendência da Polícia Federal foi o advogado do presidente da República, do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, Frederico Assef. E ele disse que toda essa questão envolvendo Sérgio Moro, especialmente o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018, algo que foi levantado em entrevista pelo empresário Paulo Marinho, que está prestando depoimento aqui, mais uma vez, na Superintendência da Polícia Federal, tinha como objetivo tirar a luz, tirar o foco justamente de todas essas fraudes, ilegalidades e supostas irregularidades em compras emergenciais que estão sendo feitas Brasil afora para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Eu queria te dizer o seguinte, Vini, ouvintes e internautas da Jovem Pan, que houve falcatrua, que houve irregularidade por aqui, isso está muito claro para os investigadores, sejam eles da Polícia Local, seja do Ministério Público Local, sejam eles do Tribunal de Contas do Estado, sejam eles da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Justiça Federal. Agora, o que eles querem entender é como é que funcionava efetivamente esse mecanismo e até onde chegava, né, até aonde ia todo esse esquema ilegal e irregular. A pandemia do Rio de Janeiro criou aí um cheque de mais ou menos R$1,5 bilhão para compras emergenciais. Estou falando de R$1,5 bilhão. E na cúpula da saúde, da parte da saúde do Rio de Janeiro, já foi preso, né, o ex-subsecretário executivo de saúde do Rio de Janeiro, Gabriel Neves, o substituto dele, o Gustavo Borges, e o próprio secretário da saúde do Rio de Janeiro, que foi alvo, ex-secretário agora, né, que foi alvo da operação de hoje aqui da Polícia Federal, o Edmar Santos. Ele foi demitido do cargo, mas encontraram para ele uma outra pasta, a Secretaria Extraordinária da Covid-19, dizem as más línguas, para dar a ele uma espécie de foro privilegiado. O Tribunal de Contas está dizendo que houve superfaturamento, e o Tribunal de Contas é do Estado do Rio de Janeiro, na compra de respiradores, na compra de remédios, já detectou superfaturamento de R$123 milhões, determinou que o Edmar Santos e o ex-subsecretário executivo da Saúde devolvam mais de R$30 milhões, ou seja, está muito claro, segundo os investigadores, que houve fraude, houve falcatrua.
patroa. Agora, até aonde vai esse braço, esse esquema, é que eles querem descobrir. E aí, há também aqueles que agora vão dizer que por trás disso tudo há uma movimentação política, uma interferência política, e aí a gente tem que aguardar os fatos e os acontecimentos. Vini, Paulo, amigos ouvintes e internautas do Morning Show. Agora, ô Viga, me responde uma coisa que eu acho que é uma dúvida não só minha, mas talvez da própria Paulinha, do Adriles, do Vini, de todos que estão nos acompanhando. Ô Viga, o que tem na política do Rio de Janeiro, hein, meu amigo? É um negócio que a gente não consegue entender na hora que a gente Casal imagina. Garotinho, Pezão, É assim, Cabral, o todos nível- deram um tour pela cadeia. O nível É da classe impressionante. política no Rio de Janeiro Impressionante. é uma vergonha, Viga. Que aconteceu, Viga? Como é que um povo, com as belezas que tem numa cidade maravilhosa dessa, num estado maravilhoso desse, um estado incrível desse, destrói o seu estado escolhendo gente dessa maneira? O que tem aí, Viga? Explica um pouco para nós, porque a gente não consegue entender. Deve ser a água da torneira que sai podre, né? Aquela água da Sedai com geosmina que contamina, né, todo mundo. Vem desde, dizem as demais línguas, desde a época de Wellington Moreira Franco, né? Perpassando pelo casal Garotinho, Luiz Fernando Pezão, que passou um ano na cadeia e foi preso no próprio Laranjeiras, que foi alvo do mandado de busca e apreensão hoje. O Sérgio Cabral está preso desde 2016. O Garotinho passou por lá também. Está com penas que juntas somam quase 3 anos. Passou. O Garotinho morava lá com a família Garotinho. Dizem que era uma farra, uma algazarra danada, porque tinha um monte de filho, enfim. A política do Rio de Janeiro realmente está contaminada, e você vê que esse grau de contaminação que eu brinquei, né, dizendo que a água contaminada que sai da torneira atinge vários poderes, o que gera uma certa frustração por parte do eleitor carioca, do eleitor fluminense, mas também uma certa angústia em saber por que, muito lentamente, todas essas investigações, denúncias e acusações ainda não chegaram a um dos tripés, né, do Estado Democrático de Direito, que é o Poder Judiciário, porque já atingiu em cheio o Parlamento, o Poder Executivo, e o Judiciário ainda muito superficialmente, viu, Paulo? Muito bem, e olha, para passar uma informação ao ouvinte e telespectador aqui da PAN, os últimos 4 governadores do Rio de Janeiro foram presos. Se o Witzel for, ele será o 5º. E nós tivemos os últimos 3 presidentes da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, presos. Que situação, hein? Viga, obrigado, meu amigo. Um abraço para você aí. Valeu e a gente se vê. Olha, meu garoto, não esquece de colocar o toque aí. Valeu, bonitão. Valeu.